I raise my feet, I miss a beat, throw my seat, don't care, get off my back. I make a sound, I wash it down, round, so round, get off, don't touch my stack. Pressure outside, hit me high, 'cause I'm about to... Seguinte, vamos falar de amor agora. Você tem um bichinho de estimação? Se você tem um bichinho de estimação, você sabe do que é que eu estou falando. Eles precisam de carinho, assim como os seres humanos precisam de carinho também. A gente preparou um boletim saúde falando a respeito dos nossos pets, do coração. O quanto que é importante a gente cuidar dessas criaturinhas que também são filhos de Deus. Olha aí. Ninguém tem dúvidas que os animais domésticos são grandes companheiros e fazem muito bem a todos, tanto crianças como adultos. No caso dos adultos, principalmente aqueles que vivem sozinhos, os animais são como um membro da família, compensando as necessidades de afeto e atenção que só os animais sabem dar. Para as crianças, além de companheiros leais a todas as horas, os animais também servem para ajudar a criança a aprender as coisas do dia a dia, pois mostram de forma acelerada as principais fases da vida: nascer, crescer, adoecer, sofrer acidentes, cuidar de si e morrer. Aí fica a questão, né? Será que você chegando em casa, vamos supor, você tem um bichinho de estimação. Você chega em casa, você deixa de brincar com o seu bichinho de estimação, né? Com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, com o seu papagaio, enfim, o bicho que você tem aí. Ele vai se sentir sozinho, solitário. Isso é maltrato ou não? Eu convidei a doutora Soraya Inês, advogada, e também o doutor Vilmar Marçal, que é veterinário, para a gente conversar a respeito disso. Porque o que a gente mais quer é que todo mundo viva em harmonia, principalmente o bichinho de estimação. É verdade. Né? Boa tarde para vocês. Boa tarde. Prazer recebê-los, viu? Vamos conversar primeiro o seguinte. Doutor, especialista no assunto, veterinário. Quando a gente chega em casa e não dá atenção para o bicho de estimação, a reação que o bicho tem de solidão seria comparado a que uma criança, por exemplo, teria ou não? Sim. Nós temos 4 eixos emocionais no comportamento do cão. 2 é bem conhecido, que é a raiva e o medo. A raiva é a irmã do medo. O ser humano também. O ser humano, quando tem raiva, ele manifesta a raiva porque ele tem medo. O cão, a mesma coisa. Mas existem outros 2 nortes emocionais que são importantes. Um é a busca, que seria a motivação. O cão é igual a criança, precisa estar sempre motivado, passear, brincar, correr atrás de bola, brinquedo. Isso chama busca. É um eixo emocional do subcórtex que faz com que o cão, então, se sinta incluído socialmente na família. E o mais grave é quando não brinca, quando não dá atenção, que aí evolui o eixo chamado pânico. Pânico. Então, nesta questão, o pânico significa isolamento, significa introspecção, e o animal passa, então, a sofrer, né? E esse sofrimento origina opioides endógenos, origina hormônios ruins, origina uma série de coisas internas que vai abreviar a vida do animal, ele vai adoecer, ele vai ter outros problemas. Então, para a gente entender bem essa dinâmica do brincar, eu lembraria daquela música do Roberto Carlos, né? Qual? Eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, né? Então, o latido do animal, com a introspecção com o seu dono, é uma forma que ele está chamando a pessoa para socializar com ele, né? Doutor Vilmar, a mesma coisa seria para o gato? Sim, os animais, eles demonstram o carinho, o afeto que eles têm através da atenção que a gente dá. Você colocou no prefácio do programa a questão das crianças, eu defendo muito. Eu, quando era mais jovem, achava que o homem precisava, que o animal precisava do homem. Hoje eu acho que o homem precisa do animal para viver melhor. Eu também acho que todo ser humano que tiver um animal, ele vai ter uma válvula de escape, menos estresse e vai viver mais. E o doutor José Roberto, geriatra, acabou de sair daqui, antes dele sair do estúdio, ele falou
falou assim, Lu, só sabe quem é verdadeiro amado quem tem um cachorro, quem tem um bicho de estimação. E só para finalizar o raciocínio, Lu, quando a gente coloca uma relação da criança com o animal, a criança aprende uma coisa muito interessante, chama-se disciplina, porque ela troca água, ela troca a ração e ela ajuda nas necessidades, e ela vê o cotidiano, quer dizer, a relação com o animal é diária. Nós temos que obedecer o nosso ciclo de 24 horas, e isso é muito bom para todos nós. Agora, com relação aos maus tratos, a doutora Soraya Inês, ela é especialista no assunto, ela faz parte de uma ONG, né, doutora? Eu posso mandar um beijo para as nossas ONGs de Rolândia, meus amigos protetores, a APAS, Amar, um beijão para vocês. Um beijo mesmo, parabéns pelo trabalho, sou fã de vocês, viu? Com relação aos maus tratos, isso que o Dr. Vilmar falou, de não dar atenção para o bicho, é considerado maltrato? Lu, é considerado. Nós temos o artigo 32 da Lei 9.605/98, que é a lei que proíbe, né, que coíbe os maus tratos aos animais. E entre outras coisas, né, além de você mutilar, envenenar, maltratar o animal no sentido físico, também tem o sentido do abandonar, né? Muitas pessoas têm lá o cachorro, né, o cachorrinho, deixa o cachorrinho amarrado o dia inteiro na corrente. Ai, que horror. Né? As pessoas que têm, não deixam o bichinho, deixam o bichinho em lugar ventilado, sem ventilação, lugar sujo, né? Que não põe comida, não põe água, tudo isso são maus tratos. Não é simplesmente o maltratar no sentido de bater no animal, mas o sentido de repente o bichinho está doente, não procurar uma atenção veterinária. No caso, a negligência, né? Isso também é considerado maus tratos. Vamos supor, se alguém estiver escutando aqui a nossa entrevista e de repente, olha, o meu vizinho faz isso, o cachorro fica o dia inteiro preso, nunca sai para brincar com o bichinho, pode denunciar? Não só pode, como deve. E como é que faz? Vai aonde? Faz o quê? É assim, o que a gente orienta? A princípio, se for uma situação de flagrante, se ele pegar numa situação de maus tratos, né, de deixar o bichinho desse jeito, se ele puder fotografar, filmar, alguma coisa que ele realmente possa usar como prova e procurar uma delegacia de polícia. Ou, dependendo da situação, realmente chamar o 190, Polícia Militar. Qual que é a pena? A pena é de 3 meses a 1 ano. Só que assim, infelizmente a pessoa não fica presa. Realmente, geralmente faz um acordo com o Ministério Público, que a gente chama de transação penal. E essa transação penal, a pessoa ela fica com um antecedente criminal. Infelizmente, se ela for primária, ela não fica presa. E uma luta, né, dos protetores, justamente isso, que a lei realmente fique mais rigorosa no sentido da pessoa ficar presa. Eu até estava conversando com o Dr. Vilmar nos bastidores, né, doutor? Ele até comentou comigo que cada pessoa que maltrata um animal, ela tem um problema psicológico muito sério. Né? Socialmente é uma pessoa perigosa, né? A gente que atende no hospital veterinário, muitas vezes durante a entrevista do atendimento, a gente percebe o perfil muitas vezes doentio de algumas pessoas ao agredir os animais, e a gente atende todo tipo de agressão, não só animais de companhia, mas grandes animais também. E a gente percebe que esta é uma pessoa perigosa. Não estou condenando, mas a gente de alguma maneira não pode deixar um animal indefeso estar recebendo tanta agressividade assim de uma pessoa que na verdade tem que procurar um tratamento, né? Você faz isso com o animal, quanto mais fazer com exatamente, uma criança, socialmente é uma pessoa perigosa, né? Nos Estados Unidos, nós estávamos comentando, né, doutor? Nos Estados Unidos, se a pessoa maltrata um animal, ela entra para a lista de psicopata do governo. O governo tem uma lista, eles realmente monitoram essa pessoa, porque quem faz uma maldade com ser vivo, ela realmente pode fazer isso com o seu semelhante. Com certeza. Então não é simplesmente maldade, mas realmente uma doença. E a questão que a gente está falando de maldade é você não dar atenção devida. Muitas vezes às vezes você tem um coração mole, né? Você vê um bicho abandonado na rua, você quer ir lá, você pega, leva para tua casa. Mas e o depois, né, doutor Vilmar? Você tem que cuidar dessa criatura, sabe? Você tem que dar atenção. Não adianta você estar assistindo televisão e brincando. Aqui, a tua cabeça está longe. Tem que dar atenção genuína pro bichinho. Por isso, Lu, né? que eu quero aproveitar o seu programa e dizer o seguinte:
a vida está tão estressante. Você pega uma cidade como Londrina, são 320 mil carros. Você vai na rua Maringá ou aqui nas imediações, dependendo do horário, você fica preso muitas vezes. Então, quando a gente chega em casa, eu, por exemplo, estou com os meus filhos já criados, agora já sou avô, mas eu tenho meu animal. As pessoas não imaginam o quanto é desestressante a gente interagir, brincar, o animal recebe a gente sempre sorrindo, abanando o rabo, quer dizer, não tem queixa de nada, só quer a tua atenção, teu carinho. Para nós isso, em termos de qualidade de vida e saúde, é muito bom, porque você dá uma desligada, você tira o botão da tomada, você fica muitas vezes ali brincando, interagindo, porque todo animal, até comentei isso com a doutora Soraya, mesmo adulto, ele tem células de memórias lúdicas da infância. Então, todo animal vai permanecer com o seu espírito de criança no bom sentido. Então, vocês que estão nos assistindo aí, é tão simples criar um animal, troque a água, dê ração todo dia, limpe os dejetos, mas este momento é um momento extremamente ímpar, né? Onde você recebe aquele carinho, aquela atenção, brinca, o animal está feliz, tudo. Daqui a pouquinho ele já está cansadinho, já vai procurar um cantinho e dormir. Então, para nós, seres humanos, essa relação é muito salutar e deveria fazer parte de todos os nossos dias, né? Eu quero agradecê-lo, doutor Vilmar, imensamente pelos seus conhecimentos e por passar essa mensagem que é a bandeira, né, do amor, o amor pelas vidas, o amor pelos animais. Faz isso na sua casa, coloca um animalzinho lá para a criançada crescer com esse sentimento de amor ao próximo. Depois que a minha mãe me deu um gatinho, quando eu tinha lá meus 5 anos de idade, eu aprendi a amar os animais e aprendi a amar melhor as pessoas. Hoje eu posso dizer que uma criança que tem um animalzinho de estimação dentro de casa, ela vai crescer um adulto mais sereno, um adulto que ama melhor as pessoas. Vocês não têm essa impressão também? Eu concordo, eu sempre falo, eu casei e moro em apartamento, então as minhas gatas e minha cachorra ficaram na casa da minha mãe. Meu dia não começa enquanto eu não ir na casa da minha mãe, primeiro ver meus bichinhos, cuidar, brincar, 20 minutos por dia que seja, mas enquanto eu não ver, meu dia não começa. É uma delícia. Obrigada, doutor. Obrigado a você. As nossas crianças também foram criadas com os animais e é uma relação muito boa, muito importante para o desenvolvimento psicossocial delas. Obrigada. Doutora Soraya, obrigada. Eu que então, agradeço. O recado é denunciar, certo? Sim, denunciar, porque nós temos lei para isso. Isso. Viu que o seu vizinho, né, a pessoa aí do seu bairro, não está dando atenção devida. Não é nem maus tratos físicos, igual a doutora Soraya falou, não. É falta de carinho para o bicho, você pode e deve denunciar. Basta ir numa delegacia, certo? Isso. Ok? Fica dado o recado. Obrigado, queridos. Obrigada. No próximo bloco, tem dica para os homens ficarem mais elegantes. Eu estou impressionada até agora que o doutor Vilmar falou que ele é avô. É avô já? Meu Deus do céu, já é avô. Eduarda com 2 aninhos. Ah lá, beijo pra ela. Já é avô, gente. A dica é para os homens. Já volto. Se eu te pegar, tu vai levitar. É que eu sou hot dog e comigo você não